começando o primeiro BPN-Cast Eleições 2024. Queremos convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, deixe o seu like, faça também o seu comentário, claro, compartilhe com quem você conhece, seja muito bem-vindo. Nós teremos aqui uma série de entrevistas com os pré-candidatos e pré-candidata à prefeitura, para ouvir um pouquinho o ponto de vista deles em relação à política pública de cultura. Como o nosso blog trabalha mais esse tema política e cultura, então é claro que a gente vai dar mais ênfase nessa pauta. Bom, isso não impede de que sejam feitos comentários ou análises também em outras áreas da política de um modo geral, né? Então vamos falar sim sobre habitação, sobre educação, mas a pauta principal, já vou lhe avisando, é política pública de cultura. E para essa estreia de hoje, né, nesta terça-feira, você que está nos acompanhando, para essa estreia de hoje, a gente vai ter, assim, digamos, um preâmbulo, né? A gente vai poder ter uma base sólida para início desse período, que é a participação do Onassis Cordeiro. Ele que é o chefe de cartório da 105ª Zona Eleitoral de Caruaru, inclusive é a zona que eu voto, e que inclusive minha esposa não se preocupa que eu vá, né? Até porque é uma obrigação de todo cidadão a cada 2 anos, tanto no município como em eleições majoritárias, né, nacionais. E a gente quer convidar você, então, para participar desse momento com a gente, onde a gente vai entender um pouco do que acontece, do que vai acontecer daqui para frente, né, nesse processo que está se desenvolvendo em todo o país, em todos os municípios. Eleições para vereador e eleições para prefeito. Como é que está essa preparação por parte dos cartórios, por parte da Justiça Eleitoral? Né, o que é que já sabe-se que pode, o que não pode? Então, tudo isso a gente vai estar dialogando com o Onassis aqui no Café Lambreta. Se você não conhece ainda, venha conhecer. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai deixar você com água na boca, porque vai saborear também um gostoso café. Onassis, seja muito bem-vindo. E eu já queria, né, nessa primeira pergunta, trazer um pouquinho a memória de sua história, né? Que você deu o seu boa noite aí a quem está nos assistindo, mas também nos conte um pouco de suas origens, se você é daqui de Caruaru ou de outra cidade, né? E nos fale aí um pouquinho da sua história e formação. Boa noite, Paulo, boa noite a quem está nos assistindo, né? Eu sou caruaruense, eu sou nascido aqui em Caruaru, sou filho de Caruaru. Nascido e criado ali no bairro do Vassoural, né? Minha vida, desde criança, foi entre o bairro do Vassoural e Boa Vista 2, que a gente conhece aqui como Quadro 2. A sua infância foi no Vassoural? No Vassoural e também na Quadro 2. Você transitava ali Vassoural, Santa Rosa? Eu nasci em 1976, tenho 47 anos, então até o ano de 82 a gente morou ali no bairro do Vassoural. Eu estou perguntando assim porque eu sou daquele trecho da Ponte Velha, né? A minha origem entre Santa Rosa e Vassoural, onde tem um Bonanza. Isso. Pronto, aos 6 anos eu me mudei para a Quadro 2, a gente residiu na Quadro 2 durante 7 anos, depois eu voltei para o Vassoural e a partir daí permaneço lá até hoje. E a sua formação, assim, desde criança, adolescente, você já se percebia vocacionado para esse campo do direito, da justiça? Não, Paulo. Na verdade, a minha formação, eu fiz faculdade, eu sou professor de matemática de formação, né? Fiz uma pós-graduação na área de direito administrativo e vim parar na justiça eleitoral naquela vida de concurseiro, né? que muita gente hoje vai se espelhar, vai se enxergar em mim, né? Eu estudava muito para concurso, então passei por outros órgãos públicos antes de chegar na Justiça Eleitoral, mas quando eu cheguei na Justiça Eleitoral, eu acabei identificando o trabalho como algo que eu realmente gostava de fazer e me identifico bastante. Estou há 17 anos na Justiça Eleitoral e pretendo continuar até chegar à época da minha aposentadoria. Muito bem. Eu vivi o período de eleição aqui. Gente, ele já deu uma pista de mais ou menos a idade que tem, embora não aparente, mas eu vivi um período aqui ainda das eleições de Drake Nejaim, né? Quando era Drake, Rosenberg,
depois o próprio Adolfo foi candidato, e nesse período, né, a gente alcançou ainda a urna, aquela antiga, que era, a gente votava no papelzinho, colocava lá o voto, depois ia para uma mesa como essa aqui, uma mesa comprida, né, para fazer o processo de apuração, e com o passar do tempo surgiu agora a modernidade, que é essas urnas eletrônicas. Na gestão anterior de quem estava na federação, até criou-se um clima de desconfiança bom, eu queria saber a sua opinião, né? Se você lembra desse período, né? O período que chamava os apagões, desligava a luz, faltava energia no bairro ou no outro, então exatamente no momento de apuração, envolvia-se polícia nisso, ficava esse tumulto. Mas antes de você responder sobre isso, nós estamos aqui com a Ariane, né? Que está nos servindo um delicioso café coado. Que café é esse, Ariane? Esse é um café do sul de Minas. A nota sensorial dele é bolo de chocolate, caramelo e levemente frutado. Aí a gente está servindo ele aqui no mancebo, que é um café que traz aí um aroma na hora de passar para o cliente. E o mancier é o quê? Mancebo. Mancebo. Isso. É Isso, o coadorzinho junto com o suportezinho. Pronto. Você também pode experimentar, né? Só pelo cheiro a gente já fica. E você disse que é um apreciador de café. Sim, eu adoro café. Obrigado, Ariane, Nada. pela gentileza. Pois bem, o que você relembra dessa época? Talvez até alguma história engraçada, um fato... Paulo, eu era criança na época, mas um fato assim, mais antigo que eu me recordo, das eleições aqui em Caruaru, você lembrou bem esse fato aí do apagão, né, que eu era criança, mas eu escutei falar que nós tínhamos em Caruaru, na época das urnas de lona, os locais para onde essas urnas eram levadas para se fazer a apuração dos votos de cédula, de papel. E eu sei que o Intermunicipal era um desses locais, se não me falha a memória. Sim. E me parece que houve um apagão na época, não sei, se eu não estou fugindo aqui do tema, me parece que foi a eleição entre Tony Gel e João Lira Neto, não sei se foi 1989, foi algo assim. Eu era criança, não me recordo bem. Mas eu lembro sim dessa história de que houve um apagão. Tony Gel ganhou, salvo engano. Não, essa eleição de 1989, se não me falha a memória, foi João Lira Neto que ganhou a eleição. Né? Mas houve essa história de que realmente houve um apagão no local de apuração e que durante esse apagão houve troca de urna. Depois surgiu um boato que encontraram urna no Rio Pujuca, que tinham sido jogadas, ou seja, nada provado, mas assim, boato, foram muitas histórias, né? Eu me lembro por alto, porque eu era criança, não me recordo muito bem, mas quando eu entrei na Justiça Eleitoral em 2007, eu trabalhei com pessoas que eram daquela época. Por curiosidade, eu perguntava, eu falava com essas pessoas em relação a esse processo de apuração, né, das eleições e assim, era muito trabalhoso. Não sei se você se recorda, que eram dias as pessoas trabalhando de dia à noite para contar voto e... O tempo que levava também de deslocamento, né? Tinha que esperar as urnas, quando encerrava o período, 5 horas da tarde, 5h30, 6, esperar chegar para poder começar a apuração, e algumas atrasavam no meio do caminho, podia ter problema de chuva, atolava, uma série de dificuldades. A apuração era extremamente complicada, complexa, e o relato que eu tive das pessoas que trabalharam na época é que era muito desgastante e que era muito fácil cometer erros, e esses erros, mesmo que não fossem propositais, eles poderiam inclusive causar resultados diferentes do que realmente estava na urna, né? O erro humano em razão do cansaço físico, da anotação das informações... Independente de haver má fé ou não. Isso, mesmo que não houvesse má fé, mas era muito mais fácil ocorrerem erros que poderiam resultar num resultado diferente daqueles que saíram das urnas. Isso era muito comum naquela época. Em relação ao sistema, dá para se entender que realmente o sistema é seguro? O sistema atual hoje ele é bastante seguro. Tá? Eu posso te confirmar isso como servidor da Justiça Eleitoral, só que antes de ser servidor eu fui mesário, participei de eleições como mesário, não pertencia ainda à Justiça Eleitoral, já era urna eletrônica, e eu posso te falar, pela minha experiência, pelo que eu vejo, eu trabalho
fazendo eleições desde 2008, eleições municipais e eleições gerais, a urna eletrônica é uma ferramenta extremamente segura. O eleitor pode confiar na urna eletrônica, ele pode ter certeza que a manifestação de vontade dele, ali no domingo da eleição, vai ser aquela que vai ser apresentada pela Justiça Eleitoral quando for feita a apuração. A urna é muito segura e praticamente impossível a ocorrência de fraude na urna eletrônica, mesmo após a retirada de seus resultados e a transmissão para o TSE, que existe muito boato, muito questionamento em relação a esses resultados que supostamente poderiam ser fraudados quando enviados através da internet para a Justiça Eleitoral lá em Brasília. Mas eu tenho uma experiência aqui de Caruaru que pode reforçar com o cidadão aqui, com o eleitor caruaruense, que isso é fake news, isso não acontece. Inclusive tentou-se, né, no pleito anterior para presidente, diversas formas, né, de diversos argumentos, e até apareceu, né, esses técnicos, esses caras que colocam vírus, tudo, e não teve ninguém que conseguisse realmente provar que a urna ela poderia ser violada, né, que não seria garantido que aquele voto depositado ele fosse... Isso, não prova, até porque não há como provar, porque não há fraude, né? Eu entendo o questionamento de algumas pessoas que têm desconfiança em relação à urna, porque é um equipamento criado pelo homem, é eletrônico, então eles acham que, por ser um equipamento eletrônico, é possível ser fraudado. Programar para... Exatamente, mas existem diversas etapas. Até chegar o dia da votação, existem diversas etapas realizadas pela Justiça Eleitoral para garantir exatamente a segurança do voto do eleitor, para garantir que o eleitor está digitando A na urna e quando for apurada a sua vontade vai sair lá que realmente vai sair exatamente o que ele colocou e não algo diferente, como muitos imaginam que seja possível. Então eu posso afirmar para você que a urna eletrônica, ao contrário da urna na época do voto em cédula, deixava várias possibilidades. Que deixava inúmeras possibilidades de cometimento de fraude. A urna eletrônica ela veio exatamente para acabar com todas essas possibilidades de se cometer fraude durante o processo de votação. Para finalizar, só para dar esse reforço, né, sei que isso já foi espalhado e muito comentado, mas é importante sempre reforçar, até porque o período, novamente, é o período eleitoral. Não tem como você passar isso por internet no momento que a urna está ligada, porque ela está desconectada da internet, né? Aí outro argumento é de que precisava-se ter uma comprovação de que realmente aquela pessoa votou e que o voto dela está computado lá. Mas tem um relatório no final, né, que diz ali todos os eleitores que votaram, quem não votou, quantos estão ausentes, inclusive a votação que cada candidato tem, como por exemplo agora para vereador, que são dezenas, né, que vão aparecer. Isso. O primeiro mito que as pessoas que têm essa desconfiança levantam é que, não, mas o hacker ele entra nos computadores da NASA, do FBI, ele tem acesso. Esse é o primeiro mito que se tenta colocar em relação às urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas, embora sejam computadores, elas não são ligadas na internet. Elas não estão ligadas em rede. Então é impossível para alguém de fora acessar o sistema, o software da urna para tentar fazer qualquer tipo de alteração, porque simplesmente essas urnas não estão ligadas à rede de computadores, à internet. Então esse é o primeiro mito que as pessoas costumam defender exatamente para questionar a segurança da urna eletrônica, né? Então isso aí realmente não procede, né? O segundo é que ao final da eleição a urna emite o que a gente chama de boletim de urna, que é aquele documento de papel que informa ali o resultado da eleição, os candidatos que tiveram a votação e a votação desses candidatos. Então, a partir do momento que a urna emite esse documento, ela salva na mídia esse resultado é levado para o cartório eleitoral e é transmitido para o TRE, onde vai se fazer a apuração. Essa transferência é feita pela internet, com toda a segurança. Mas já tem sido retirado, né? Mas o que é que acontece? Aí vem o segundo questionamento de quem tem dúvidas. Mas nessa transmissão pela internet pode ser que se altere, ou até lá mesmo no TSE, alguém altere o resultado que foi enviado. Isso não é possível, e o exemplo é bem claro.
aquele documento em papel que é impresso na hora que se encerra a votação, ele é a garantia de que o resultado que vai ser transmitido daquela sessão eleitoral não vai estar alterado. Tá? E mais cedo ou mais tarde, aliás, bem mais cedo, isso já é desvendado, né? Porque eu por parte da imprensa, eu estou me lembrando agora, que, por exemplo, a gente fica com aquela ânsia de o mais rápido possível já informar o resultado. Então a gente já está ali, enquanto isso está sendo enviado lá por internet, já está com os boletins já apurando. Então se de repente lá, vamos supor, né, que ainda assim, se quisesse mudar, já ia haver um conflito de informação. Vou dar um exemplo bem prático de Caruaru. Eu sempre cito isso para aquelas pessoas que costumam ter esse questionamento. Em 2020 nós tivemos eleições municipais aqui em Caruaru e no encerramento da eleição a gente foi comunicado que os computadores do TSE estavam com problemas e que naquele momento a gente não poderia fazer ainda a transmissão. Então a gente ficamos com essas mídias, o juiz eleitoral, o promotor, os fiscais dos partidos, os delegados ficaram acompanhando a imprensa, nós ficamos com essas mídias no cartório aguardando a autorização do TSE para transmitir, né, na eleição municipal de 2020. 6h30 da noite, nós ainda não tínhamos transmitido nenhuma mídia para ser processada e apurada pelo TSE o resultado. Mas 6h30 da noite, a TV Jornal, né, num plantão, a jornalista entrou e anunciou o resultado da eleição. Anunciou que a Olinda tinha sido eleita, deu a votação dela e também inclusive deu a votação. Aqui em Caruaru? E aqui de Caruaru, foi a TV Jornal do Caruaru. 6h30 da noite ela já deu o resultado da eleição do Caruaru, disse quem tinha ganho. Ah, tá certo, e foi 4 anos atrás. Isso, 2020. Isso. Aí nós ainda. Bateria. Pronto, o exemplo citado, né? Em 2020, a Justiça Eleitoral ainda não tinha transmitido nenhum resultado para o TSE para ser apurado. Esse resultado ainda não era sabido por ninguém, pelo menos pela Justiça Eleitoral. Mas a imprensa, às 6h30 da noite, ela já divulgou o resultado da eleição, divulgou quem tinha vencido o pleito e a quantidade de votos dessa pessoa. É um dos melhores auditores da eleição, principalmente, vou dar um exemplo da eleição, é a imprensa. Né? A imprensa faz um trabalho de auditoria. O exemplo é a eleição municipal. Existe um consórcio, acredito eu, da imprensa. Isso. O pessoal distribui um pessoal que sai fotografando boletim de urna por boletim de urna, mandando para uma central. Na central, esse pessoal pega essas fotografias e fazem ali a contabilidade da votação dos candidatos e divulgam. Até porque, por questão de audiência, né, cada um que vai querer lançar isso primeiro, de modo responsável. Isso não quer dizer que vai, mas isso. Tem isso, né? Então a imprensa divulgou o resultado às 6h30 quando a gente ainda não tinha começado nem a apurar. Posteriormente, quando nós iniciamos a apuração, aí sim, é feita a apuração oficial e o resultado é divulgado. Mas o resultado divulgado vai constatando, é exatamente igual ao resultado que a imprensa tinha informado horas antes. Em relação a esse pleito agora de 2024, em que pé nós estamos? Como é que estão os preparativos? Por exemplo, nós tivemos recentemente, eu acho que o episódio que mexeu mais com a cidade foi aquele prazo em relação a partidos, né? A quem quiser entrar, está habilitado para a disputa, já está devidamente filiado. E daqui para frente, como é que estão essa questão de prazos e preparativos também? Convocação de mesários, nos deu um panorama sobre isso. Nesse momento são esses dois prazos. O primeiro é o prazo de filiação, para quem deseja ser candidato, essa pessoa tem que estar afiliada a um partido, tem que estar afiliada até o dia 6 de abril. Né? A filiação, a partir de 6 de abril, quem se filiar já não pode mais concorrer às eleições desse ano. E o segundo prazo é referente aos eleitores, né, que é o prazo de fechamento do cadastro, que ele vai até 8 de maio. 8 de maio é o prazo final. Então, todas aquelas pessoas que quiserem se tornar eleitoras ou eleitores, ou que já foram eleitores, mas tiveram alguma pendência e que precisam regularizá-la, eles precisam fazer isso até o dia 8 de maio, que é o prazo final. Transferência de título também? Também, transferência de título, quem vai tirar o título pela primeira vez, quem quer revisar seus dados cadastrais, em razão de alguma modificação, esse prazo se encerra dia 8 de maio. Então a gente vem trabalhando isso na imprensa e também junto aos eleitores para que as pessoas, caso tenham necessidade, se apressem, porque esse prazo ele é improrrogável, nós não vamos prorrogá-lo, e ele se encerra realmente dia 8 de maio. Da importância, né, de você
que está nos assistindo, que tem 16, 17 anos, ainda não tirou o seu primeiro título, participe, né? É uma questão de cidadania, de consciência e de escolher, né? Participar da escolha de quem vai legislar ou executar, né? O que vai acontecer na cidade, seja o vereador, né? O poder legislativo, seja o poder executivo, a prefeitura. Fica aí a dica, então não perca o prazo. Em relação aos partidos, o senhor lembra como é que está essa questão de prazo em relação à federação, partidos? Ainda dá para haver alguma acomodação, um partido coligar com outro, descoligar? Sim, esses prazos aí dos partidos aí estão mais relacionados ao período das convenções, né? Que os partidos... Que é julho? Não. Se não me falha a memória, inicia em julho, acho que de julho para agosto. Entre julho e agosto ocorrem as convenções partidárias, que é o momento em que os partidos vão deliberar quem serão seus candidatos e se vão se lançar sozinhos no pleito, ou se vão se federar, se formar federação com outros partidos, e no caso da eleição majoritária, se vai haver coligação ou não, né, dos candidatos à majoritária, se eles vão sair no partido único ou se vão preferir se coligar com outros para disputar a eleição. Por isso que é importante ficar atento a essa questão de prazos, mas a gente saber também que o que está sendo colocado agora, né, de 10 dias, 8 dias para cá pela imprensa, não é o que está estabelecido. É o que está estabelecido em relação a partido, porque uma vez que eu estou filiado a um partido, eu não posso mais mudar para outro. Isso aí já ficou definido. Mas como ele bem falou, essa questão de acomodação agora, de desistir de candidatura, ou então de repente um partido não participar. Federação não, porque a federação já está estabelecida, né? É mais no sentido de coligação. Então pode, de repente, muita gente fica preocupada, sempre me perguntam, a questão de vice, rapaz, fulano tem vice, por que não foi anunciado ainda? Justamente para ter esse prazo até julho, agosto, como ele falou, que é o período das convenções, para existir mais diálogo, para a construção, né, de alianças em torno, se possível, de programas, não é? Os programas que vão se estabelecendo de cada partido. Por falar em programa eleitoral gratuito na televisão, no rádio, a gente já está acompanhando, mas não aquele horário oficial. Esse horário oficial eu acho que é mais distante ainda, lá para final de agosto, não sei. Isso, horário eleitoral. A propaganda eleitoral, ela se inicia a partir de 15 de agosto. A então já tem data. Propaganda eleitoral no rádio e na televisão, ela é um pouquinho mais à frente, tá? Mas a propaganda de rua mesmo, ela se inicia a partir de 15 de agosto. A propaganda de rádio e televisão... 15 de agosto está permitido essa mobilização que se faz com militância. Isso. Seguindo as normas, né? Porque possivelmente tem aquilo que pode usar, o que não pode usar. Seguindo a legislação eleitoral, todos os candidatos à eleição de 2024, a partir de 15 de agosto, já podem iniciar a sua campanha de rua, como a gente chama. Existe uma perspectiva, no seu conhecimento, em relação àquelas alterações que periodicamente acontecem, de, por exemplo, alguém que vota na sessão numa zona eleitoral, e esse ano haver de novo essa questão de não estar mais nesse prédio, estar naquele, Isso é comum. Às vezes, determinado prédio que abriga a sessão eleitoral está passando por reforma ou tem alguma situação naquele local que vai impedir que a Justiça Eleitoral utilize aquilo ali como local de votação. Então, a gente sempre busca um novo local para abrigar essas sessões eleitorais. Mas o que eu posso falar para os eleitores é que quando a gente resolve fazer esse tipo de mudança, a gente divulga isso com bastante antecedência, para os eleitores, para que eles tomem conhecimento. É desconfortável, é chato, mas é necessário divulgar disso. Muitas vezes o prédio está em desuso. Isso, a gente só faz isso quando realmente não há outra possibilidade de utilizar o mesmo local. Quando não há essa possibilidade, a gente deslocamos essas sessões eleitorais para um local mais adequado, pelo menos para aquela eleição ali, mas com bastante antecedência a gente divulga isso para os eleitores. E no dia da eleição, inclusive, a gente costuma fixar cartazes, tanto no novo local como no local antigo que está fechado, informando aquelas pessoas que não têm conhecimento, ao chegar no local, que a sua sessão eleitoral não está funcionando mais ali, está funcionando no local novo, e normalmente nesses cartazes a gente coloca o endereço desse novo local. Muito bem, a gente já está partindo para o final, né, dessa conversa. Quero reforçar com você, né, que você, se não é inscrito ainda no canal, se inscreva, compartilhe, deixe sua opinião.
Se quiser deixar alguma pergunta também, inclusive para a gente fazer aos pré-candidatos, né, faça, né, deixa aqui registrado, a gente vai fazer. Inclusive, nesta quinta-feira, a novidade do pleito, né, embora que parte da imprensa, digamos que camufla um pouquinho isso e esconde, é a Michele Santos, que é a candidata pelo PSOL Rede Sustentabilidade, que eles têm uma federação. Então ela vai estar nesta quinta-feira aqui conosco, falando um pouco não só das intenções dela, né, enquanto pré-candidata, mas também daquilo que ela pensa sobre política pública para a cultura. Onassis, esse espaço agora é seu, para, além dos agradecimentos, se achar que precisa acrescentar alguma coisa. Claro que daqui para frente, né, chegar um pouquinho mais perto das eleições, a gente novamente vai trazer esse assunto, né, para debater mais, mas se ficou algum ponto que você acha relevante destacar, fique à vontade. Paulo, inicialmente queria agradecer o convite, estar participando aqui dessa nossa conversa, né, e espero ter levado aí as pessoas que estão nos assistindo, pelo menos, ter ajudado a tirar alguma dúvida em relação ao que foi discutido aqui e salientar para as pessoas, principalmente para os eleitores aqui de Caruaru, que a Justiça Eleitoral está atuando de uma forma bastante forte para tentar garantir que essas pessoas elas possam realmente exercer não só o direito, também ter a capacidade, né, e a possibilidade de escolher seus representantes na eleição de outubro e, ao mesmo tempo, falar que aquelas pessoas que, porventura, necessitem de algum serviço da Justiça Eleitoral aqui em Caruaru, que elas façam isso quanto antes, elas tentem agendar o seu atendimento antes de comparecer ao Fórum Eleitoral, que o prazo de 8 de maio, como nós conversamos, é improrrogável. Isso é pela internet? É o site? Isso. Nosso atendimento ele funciona através de agendamento. Então, o eleitor ele entra no site do TRE de Pernambuco, certo, e lá na aba de serviços aos eleitores, ele vai fazer o seu agendamento, tanto para Caruaru como para qualquer outra cidade do estado de Pernambuco. Especificamente para Caruaru, ele vai acessar o site do TRE de Pernambuco na segunda, na quarta e na sexta, a partir das 10 horas da manhã. Vai agendar o seu serviço. Geralmente é na mesma semana, se ele marcar, porque aí se já não tiver, ele não marca, né? Ele marcaria para... Normalmente a gente disponibiliza as vagas da semana seguinte, na semana anterior. Então, por exemplo, segunda-feira que vem, nós vamos estar disponibilizando a partir das 10 da manhã as vagas que poderão ser daquela semana ou poderão ser da semana seguinte, vai depender da disponibilidade. O mais importante para o eleitor de Caruaru é ele entender que, para comparecer ao cartório eleitoral, fora eleitoral de Caruaru, para solicitar qualquer serviço, ele antes faz o agendamento no site do TRE e no dia e hora marcada ele comparece com a sua documentação original e vai ser atendido, sem nenhum problema. Hoje, 16 de abril, é o Dia Mundial da Voz. E, curiosamente, também foi o dia que nasceu Charlie Chaplin, que, se tivesse vivo, completaria 135 anos. E a gente está falando aqui sobre tempo, né? Já pensou sobre o tempo passado e já conversou também sobre o tempo que está para vir, né? Esse período eleitoral, também sobre o tempo do momento, né? Que é uma preparação para isso. E é dele uma frase que diz o seguinte: o tempo é o melhor autor. Ele sempre encontra o final perfeito. Obrigado mais uma vez pela sua companhia e até a próxima quinta-feira.